Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais um dia compartilhando o pão com vocês, aqui com um breve versículo e uma breve reflexão que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos. Quero ler com vocês o capítulo 7, o versículo 4, que diz assim: Assim, meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo, e agora estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Romanos, que é considerada por muitos uma carta magnífica, porque ela serve de guia, de fé e prática para todo aquele cristão. Se toda a Bíblia, por algum acaso, viesse a se perder, a maioria dos teólogos concordam nisso. E o apóstolo Paulo, ele escreve ela para combater heresias, como uma, por exemplo, que era muito citada ali no meio dos romanos, é que nós seríamos salvos pelas nossas obras, pelo corte do prepúcio e todas as outras que nós pudermos fazer, todas quantas sejam as obras da mão do homem. Não podemos, é pela fé no Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:8 vai nos dizer que é pela fé que nós somos salvos, é pela graça, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso é dom de Deus, para que não vos glorieis das vossas obras. Isso é algo que está relatado ao longo de todas as Escrituras, é uma ação que vem de Deus. E aqui nesse versículo ele dá três informações para nós que eu aprendo para que nós venhamos a alcançar justamente isso. Uma delas está no primeiro, porque ele fala assim: meus irmãos, vocês morreram para o poder da lei quando morreram com Cristo. Estava se referindo às águas do batismo e à iniciação que nós temos no conhecimento de Cristo. Ele não está dizendo que nós ficaríamos sem lei, mas ele está dizendo que a lei nos limita. Os israelitas, eles pensavam conforme a lei. Deus dos 12 anos, eles eram introduzidos na Torá. E nós vemos ações como, por exemplo, o sábado, a qual eles não poderiam alimentar pessoas que precisavam ou ajudar uma pessoa que estava com deficiência. E isso travava muito. Crenças limitantes, irmãos. E hoje nós temos muitas crenças que nos limitam, que vêm por meio dos nossos pais, da nossa mãe, até mesmo de algumas igrejas que ainda adotam essa prática. E a intenção de Deus é que nós venhamos além. Então Deus está nos livrando através dessa palavra de toda crença que nos limita, de toda limitação e de tudo aquilo que os nossos pensamentos possam gerar para que nós possamos avançar. E é justamente a segunda coisa que eu aprendi. Ele fala: agora que estão unidos com Cristo, agora que estão unidos com aquele que foi ressuscitado dos mortos. Uma lei que nós conhecemos, irmãos, que é inerente a todo ser humano, instituída por Deus, é justamente a lei sobre o pecado. O salário do pecado é a morte. Nascemos com essa certeza, nascemos com a certeza que vamos morrer, mas quando estamos unidos com a Cristo, vamos além da morte. Temos vida e vida eterna, vida para desfrutar, vida para realmente viver em plenitude. Então, se nem a morte pôde o parar, o que será que pode nos parar? Então, com Cristo, nós podemos ir além. Dê condições de Deus te levar além. E, logicamente, irmãos, as obras, elas não estão excluídas. Essa é a terceira coisa que eu aprendo. Ele fala: como resultado, podemos produzir uma colheita de boas obras para Deus. Para que nós venhamos a avançar e deixar que Deus nos molde a superioridade do Filho, ao caráter do Filho, à mente do Filho, devemos sim, meu irmão, nos preocupar com as obras. Deus não exclui elas, é para elas, mas são as boas obras. Se ele cita boas obras, é porque existe algumas obras que não são boas. Eu quero repetir isso. Se ele cita boas obras, é porque existe algumas obras que não são boas. As boas obras são aquelas que vêm de Deus. E há uma colheita, há um resultado, há algo a ser alcançado, uma recompensa que nós percebemos que vem por meio da fé, e da fé no Filho de Deus. Então, não se contente apenas em receber graça para perdão dos pecados e para se levantar, mas sim para avançar e andar à grandeza de Deus, produzindo assim colheitas de boas obras. Pensando nisso, quero deixar um versículo com vocês
Na verdade, 3, para nós finalizarmos. Está em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 32. Fala assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pelas fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Quem aí quer fazer proezas em Deus? Quem quiser, vem comigo nessa oração, fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti, Pai, a nossa fé, que sabemos que tem poder de crescimento. Alguns aqui têm pequena fé, alguns aqui têm média fé, alguns aqui já têm uma grande fé. Mas de qualquer forma nós sabemos que ela pode ser aperfeiçoada pela figura, pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ajuda, Senhor, para que a nossa fé cresça, para que nós venhamos de fato, e de fato mesmo, Pai, produzir resultados e como resultados boas obras para o Senhor que glorifiquem o Teu nome. Ajuda-nos nessa missão, Pai. Fortaleça a nossa fé e a nossa esperança para que possamos avançar como esses homens citados nesses versículos. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Daniel 11, versículo 32, mas o povo que conhece o seu Deus fará proezas. Que Deus abençoe os irmãos, que até uma próxima, a paz do Mestre. Tchau, tchau.